Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural. Equinos adquirem, ao longo de suas vidas, uma série de enfermidades e disfunções provenientes de vírus e bactérias diversas. Entretanto, algumas dessas doenças podem ser evitadas se métodos preventivos forem tomados no tempo correto. Por exemplo, amamentar os cavalos recém-nascidos com a maior quantidade de colostro possível durante as 36 primeiras horas de vida aumenta a imunidade passiva. Assim como o uso de vacinas, mostra-se uma forma eficiente para evitar doenças provindas de bactérias ou vírus comuns. Além disso, podemos ressaltar a higienização adequada das instalações e o combate a carrapatos e moscas, já que essas doenças podem causar desde um simples desconforto ao animal ou até mesmo seu sacrifício. Para saber mais sobre as doenças que afetam os equinos, eu fui até o Aras Rancharia aqui em Paracatu, e lá eu tive uma prosa com a médica veterinária Andressa Luane Ramos Guimarães. Ela é de Vazante, Minas Gerais. Nos programas anteriores você já ouviu sobre algumas doenças. Agora nós vamos falar sobre o mormo, que é uma zoonose. Sim, o mormo é uma zoonose. É uma doença causada por uma bactéria, onde ela vai acometer principalmente os glânglios, os linfonodos dos animais. Animais positivos para mormo apresentam principalmente como sintomas secreções oculares e nasais purulentas. Nódulos costumam virar fura, que a gente fala mais vulgarmente, liberando um líquido purulento. Existem campanhas realizadas principalmente pelo IMA periodicamente, não tem? Justamente, assim como a anemia infecciosa equina, ele é exigido para animais de prova a ser coletado o exame a cada 60 dias também. Até um tempo atrás podia ser feito por qualquer médico veterinário. Hoje tem a necessidade desse médico veterinário que coleta esse material para exame ter passado por um processo de capacitação para estar realizando o mesmo. Isso aí mais principalmente para garantir a saúde da pessoa que está fazendo a coleta. Justamente, que por ele ser uma zoonose, o contato com as secreções do animal positivo para a enfermidade pode estar passando para nós seres humanos. Andressa, tratamento para o mormo existe? Não existe tratamento para o mormo. Então o animal, uma vez detectado positivo, deverá ser sacrificado. Ou seja, mais prejuízo. Mais prejuízo. Então melhor o criador investir num manejo adequado, investir numa prevenção adequada, num cuidado adequado, com profissionais capacitados, do que perder um animal que no mínimo custa 5, 8, 10, 15 mil, assim, dos mais baratos. Justamente, são animais de alto valor aquisitivo, né? Então muitos falam, o exame está caro. É melhor a gente ter o gasto desse exame do que chorar a remediação depois. O prejuízo é muito maior se você não tiver um controle adequado, a presença de exames onde você vai ter certeza que o seu animal está livre dessa enfermidade. É possível contrair doenças como essas que a gente já falou até agora, em cavalgadas, em passeios, enfim, com outros animais? Sim, porque na maioria das vezes, por exemplo, em cavalgadas, onde você chega tem as cocheiras de água, alguns lugares fornecem alimentos, onde esses animais, caso sejam positivos, vão estar deixando ali as suas secreções contaminadas. Então, um animal sadio chega e ingere água, ingere alimento ali, poderá estar contraindo a doença pelo contato direto com a secreção de um animal positivo. Você sabia que os equinos também podem ter raiva? Pois é. A raiva é uma doença aguda que ataca o sistema nervoso central de todos os mamíferos, até mesmo os seres humanos. Entre os cavalos, ela pode acometer machos ou fêmeas de qualquer idade, sendo as manifestações clínicas variáveis, dependendo da forma paralítica ou furiosa da doença. Os sinais clínicos dependerão da parte afetada, que pode ser o cérebro, tronco encefálico ou a medula espinhal.
A médica veterinária Andressa Luani tem mais detalhes para a gente. Como que é essa doença? É da mesma forma que acontece, por exemplo, nos caninos? Sim, a gente fala que os caninos são os hospedeiros, é um hospedeiro intermediário, né? A raiva é uma doença viral, que na maioria das vezes é transmitida pela picada de um morcego hematófago contaminado pelo vírus, né? Que uma vez picando o animal, vai colocá-lo positivo a essa enfermidade, onde a mesma vai acometer principalmente o sistema nervoso central desses animais, fazendo com que os mesmos também parem de ingerir os alimentos. Então, o animal se reserva, né, se distancia do restante dos animais, porque ele não consegue ficar ali sofrendo estímulos, então ele evita o máximo de barulho, de luminosidade. Então essa doença leva o animal a óbito também, e também é uma zoonose de notificação obrigatória. A raiva, vamos falar em prevenção. A utilização da vacina antirrábica, que tem ela para todas as espécies, tem para equinos, bovinos, os caninos, felinos. A gente consegue estar fazendo então esse controle a partir da vacinação, onde o animal deve receber uma primeira dose da vacina, com um reforço até 21 dias e vacinação anual. Isso dependendo da concentração, né, da ocorrência da doença na região. Tem locais que têm necessidade de se fazer a vacinação a cada 6 meses, então semestral. Os sinais característicos quando o cérebro é atingido são agressividade, andar em círculo, apatia, cegueira, mudanças de atitude, pressão da cabeça contra objetos, ranger de dentes, sonolência e movimentos involuntários. Quando a doença agride o tronco encefálico, os animais apresentarão andar descontrolado, dificuldade de apreensão e mastigação, queda do lábio, globo ocular retraído e a língua sem movimentos. Já quando atinge a medula espinhal, ele deita-se de lado, que é o chamado decúbito lateral, ou de frente, que é o chamado decúbito external. Apresenta também paralisia dos membros da frente e também de trás. Observado os sintomas, o diagnóstico da doença é dado por meio do exame clínico e confirmado através do método laboratorial. A transmissão da raiva ocorre quase sempre por meio da mordida ou do contato de ferimentos por saliva dos animais infectados. A prevenção é feita com a vacinação dos animais uma vez ao ano. Paracatu Rural. Outra doença que atinge os equinos é a influenza equina. Ela é transmitida por um vírus. A doença é transmitida pelo contato de animais sadios com animais enfermos. Similar à gripe humana, a influenza equina pode ser chamada também de tosse ou gripe cavalar, sendo comum em ambientes com a presença de vários animais. Principais sintomas da influenza equina: produz febre, calafrio, respiração acelerada, perda de apetite, lacrimejamento, corrimento nasal e ocular, inflamação da garganta, primeiro prisão de ventre, depois diarreia fétida e tosse. Os garanhões podem apresentar orquite e o vírus se encontra no sêmen muito tempo depois. É frequente o aparecimento de edemas nas partes baixas e a presença de catarros nas vias digestivas e respiratórias. São contagiosas as secreções nasais, urina e fezes. Por isso, os animais devem ser isolados e protegidos para evitar complicações. O contágio também pode ser por via indireta, através da água, alimentos e objetos contaminados. A médica veterinária Andressa falou sobre ela. Influenza equina. É uma gripe equina? Justamente, a gente chama ela de gripe equina. Ela também é uma doença viral. Então, ela acomete, na maioria, equinos abaixo dos 5 anos de idade, onde ela é caracterizada justamente por sintomas de gripe. Tosse, corrimento nasal e lacrimal, febre intensa. O animal também para de se alimentar, então há um emagrecimento continuado. Então, a gente consegue fazer o controle dessa enfermidade também a partir da vacinação. Existem vacinas específicas, né, para a influenza equina. Também é uma doença onde ocorre a necessidade da gente ter um cartão de vacinação. O animal que é transportado para provas entre estados, entre municípios,
tem-se a necessidade de acompanhar, além do exame de anemia e mormo, tem a necessidade de se acompanhar esse atestado de vacinação contra a influenza, porque ela é altamente contagiosa. Se um equino começa a ficar triste, começa a ficar quietinho no canto, sem querer se alimentar, algo de errado tem com ele. Justamente. Um equino, a gente fala que ele é como se fosse uma moça. É um animal muito resistente. A partir de um momento que qualquer problema de saúde o acomete, tem que se ter uma dedicação maior para evitar que o mesmo venha a óbito, porque ao mesmo tempo que ele é tão resistente, ele é muito frágil. Andressa, a vacinação contra a influenza equina acontece periodicamente? Como que é? Depende da região, né? Depende da incidência de casos nas regiões. Dependendo da região, tem-se a necessidade da vacinação a cada 6 meses. Em outros lugares onde a incidência é menor, recomenda-se a vacinação anual, uma vez por ano. O próprio médico veterinário que atende ao Aras já faz essa vacinação? Justamente, nós médicos veterinários que somos responsáveis pelos Aras, a gente já tem o costume, né, de fazer a sanidade dos animais. Então tem todo um protocolo de vacinação dessas doenças. Nos casos simples, os animais se recuperam de 1 a 2 semanas. As perdas em consequência de morte são pequenas e geralmente ocorrem devido às complicações, infecções secundárias como, por exemplo, pneumonia, enterite, degeneração do coração, do fígado. Porém, os prejuízos que ela causa por incapacitar os animais doentes para o trabalho são grandes. Os animais doentes devem ser isolados e deve-se manter em quarentena aqueles animais recém-adquiridos no Aras. Para o tratamento, deve-se proporcionar ao animal doente repouso absoluto protegido contra correntes de ar e provido de boa cama e alimentação nutritiva e de fácil mastigação e água limpa. Quando há complicações, use medicamentos à base de sulfanilamida e antibióticos associados, também de largo espectro de ação. Toda medicação deve ser dada com orientação de um médico veterinário. Não se esqueça, hein? Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, olha, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando no telefone deles, é o 38, é o 991810123, bem fácil. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem para a mulher do campo. É bom ou não é, só?